Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves e estamos aqui com a nossa aula inaugural sobre cativeiros espirituais. Lembrando que esse seminário ele é 100% gratuito e somos gratos ao Eterno pela sua presença, pela sua participação. Maravilha de Deus. E aqui essa primeira aula ela é gravada, né? Porque nesse mesmo horário estou com compromisso num outro lugar. Então nós estamos gravando aqui para você e eu preciso muito que você curta, que você compartilhe, que você comente, ok? Tá? Se tiver alguma dúvida, manda lá no WhatsApp, eu escrevo aqui que eu respondo no WhatsApp. Amém? Então vamos orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso para que a gente possa estar começando esse seminário, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, em tudo que nele há. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor amado e santo, o seu direcionamento, que o Senhor venha nos dar sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, eloquência, ousadia, e que no nome de Jesus tudo que aconteça aqui seja para a glória e para a honra do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Por que nós vamos falar, né, daqui as aulas necessárias sobre isso? Eu vejo, e até algum de vocês, por exemplo, de vez em quando aparecem os cards de alguém falando algumas coisas sobre prisões espirituais, cativeiros, heranças, etc e tal. E eu vejo muito que vocês me acompanham, também acompanho outras pessoas que falam sobre esse assunto. E tranquilo sobre isso. A grande questão é que muitas das vezes as pessoas se aula com outras pessoas e trazem a dúvida de lá para cá, né? Sempre é bom. Se você assistiu a algum lugar e teve dúvida lá, sempre pergunte lá, porque a cada um foi dado um nível e cada um busca se aprofundar de uma maneira melhor, né? Nós do convívio, nós gostamos de se aprofundar dentro da teologia cristã, da teologia judaica, procuramos mergulhar academicamente e espiritualmente, porque você consegue fazer um link com os dois, né? Então a gente pega as escrituras, estuda, mergulhamos e trazemos algo de bom nível para os irmãos, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? A minha tribo é tal, porque eu fiz um negócio em tal lugar, diz que ali é minha tribo. Eu, particularmente, não entendo assim, porque essa coisa não é tão simples como fala, é uma coisa muito mais profunda e séria, mas cada um, né, sabe onde prefere beber a sua água. E então nós vamos fazer essa introdução e a próxima aula a gente vai falar um dos aspectos desse cativeiro, por exemplo. A gente vai falar sobre a questão do que é sonhar nu, o que significa, né? Que tipo de cativeiro é esse? Na outra aula nós vamos destrinchar. Essa aula ela vai servir muito para te explicar e você entender em que lugar no seu corpo físico acontece toda essa guerra sobrenatural e como quebrar algumas questões que estão linkadas na sua vida. Nós, dentro da questão das guerras espirituais, que é algo muito sério sobre a face da Terra, né? O mundo, por exemplo, está dentro do trono de, pela data, hoje é dia 4,
ainda está no trono de Virgem, né? Se eu não estiver enganado, seria o trono de Mercúrio. Né? Até o Rosh Hashanah nesse ano, que é uma data profética muito poderosa, independente se você acredita, quer comemorar ou não, isso não vai desfazer o que o Rosh Hashanah simboliza. E a questão de que, tanto para os judeus que observam e aqueles que não são judeus, gostam de observar e praticar, é um número muito grande de testemunhos sobre a vivência dessa experiência. Então, para que nós possamos receber algumas coisas da parte de Deus, nós precisamos buscar ser livres, ser libertos de algumas outras questões. Então, por exemplo, dentro do campo da guerra espiritual, onde, principalmente no campo da ciência e da religião, fica mais fácil de você se atentar para algumas coisas, o mundo está sob o trono de Mercúrio, que seria o trono de Virgem, né? E essa questão, só para dar uma introdução, essa questão do trono de Virgem vem de uma Titanide, né? Ou seja, de uma virgem mortal que viveu na Terra e, segundo a crença dessas pessoas, se eu não estiver enganado, ela viveu na Terra na Idade de Bronze e ela ascendeu aos céus para se transformar numa constelação. Existem muitos mitos sobre isso, né? Isso vem bem diante de Nimrod, essa situação, mas num outro momento você vai poder estudar sobre isso. Mas por que estamos falando? Essa questão, irmão, da astronomia e astrologia, né, que nós cristãos, nós estudamos muito astrologia. A astronomia, sim, é uma ciência sobre as estrelas, a Bíblia fala sobre isso, mas algumas estrelas que fazem parte de constelações de signos, as escrituras falam sobre ela, tá bom? Então, por exemplo, no caso de Virgem, tem uma estrela que é considerada a principal, que é a Spica, né? Spica Virginis, ou seja, a espiga de Virgem, que vai fazer referência a uma deusa romana da agricultura e da colheita, que é Ceres, né? Então você já está vendo uma questão de adoração, uma questão de plantio, uma questão de colheita, uma questão de observar astros, principalmente a lua, entendeu? E na Babilônia, essa estrela vai representar a esposa de Bel, né? Merodach, lá na Babilônia. Bel, você bem sabe que quando Daniel foi levado cativo, e dentro dessa questão, quando mudaram o nome de Daniel, botaram Beltesazar, que é Bel, o dragão te ajude. Então, nós estamos falando de que essa constelação ela representa a esposa desse Deus que impôs sobre Daniel um nome. Então, esse trono que nós já vamos falar, ele tem muito a ver com ele tem muito a ver com grãos, abundâncias e o comércio disso tudo. E aí diz que o domínio pertence, esse domínio é representado pelo planeta Mercúrio, né? Aí, se eu não vai enganar, acho que é de 23 de agosto a 22 de setembro. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? O mundo espiritual, ele sempre exerce influência sobre o mundo físico, ou seja, o mundo espiritual ele vai exercer em pessoas influência. E essas influências acabam aprisionando pessoas. Por exemplo, a gente vai falar, as duas primeiras aulas mesmo será sobre sonhar estando nu e sonhar com sexo. O que esses sonhos significam em termos de cativeiro e de prisão? Um vai significar exposição, que a gente vai adentrar, que é a questão da nudez.
e a questão da prática do sexo também vai se mostrar um outro cativeiro. Mas não vamos dar spoiler, não. Vamos só estar se ambientando, ok? Então, por que que está aí o cérebro? Nós vamos entender muito sobre essa questão do cérebro, porque toda guerra espiritual ela acontece dentro do nosso cérebro. Porque o lugar de influências espirituais sempre vai ser o cérebro. O corpo físico ele vai dar vida aos desejos que há dentro no cérebro. Então, os cativeiros espirituais eles são feitos na nossa mente, a famosa prisão sem grades, ok? Então vamos seguindo para os primeiros escritos. Vamos lá na introdução. Os sonhos sempre foram um ponto de interesse nas tradições religiosas e espirituais. Em toda tradição religiosa, né, toda tradição espiritual, os sonhos sempre foram um ponto de interesse, porque sonhos são pontos de conexão, sonhos são pontos de relação e sonhos são pontos de informação. É muito bom que você esteja aí com o seu caderno, com lápis ou caneta, esteja anotando isso que eu acabei de falar, ok? Então, os sonhos sempre foi um ponto de interesse. O sonho, existe estudos sobre eles, e ele, por incrível que pareça, quando nós estamos dormindo, a gente fala da nossa alma está sonhando, mas tudo está acontecendo na nossa mente, tudo está acontecendo no nosso cérebro. E muitas das vezes sonhos não são somente sonhos, nós já vamos ver outras definições para isso, ok? Então, os sonhos sempre foram um ponto de interesse. As pessoas sempre buscaram saber o que realmente é um sonho. É algo da alma? É algo da carne? O que que é um sonho? Tá? Muitas das vezes ele é visto como portais para a comunicação divina ou para exploração do subconsciente. Tá? Olha que interessante a sua mente. São vistos como portais de comunicação ou exploração do subconsciente. Então você vê que a questão do sonho não é meramente alguém estar de barriga cheia, dormir e ter pesadelo. Não, sonho, eles muitas das vezes tinham como portais, só tinham como lugar de acesso sobre o mundo espiritual, principalmente para aqueles que têm, como nós chamamos no popular, a via profética. Os sonhos são portais para a comunicação divina para nós cristãos, comunicação com o nosso Deus, e para as pessoas de outras religiões, comunicação com as divindades a qual eles adoram. Por isso que eu escrevi, ó, sonhar que está nu é um tema recorrente de diversas culturas e tradições. Então, o sonhar que está nu, ele tem um significado não somente para nós que buscamos o Senhor, mas ele tem um significado em outras religiões. Então você vê que é um tipo de cativeiro que não vai atingir somente o crente. Os cativeiros espirituais existem para aprisionar todos os tipos de pessoas, ok? Então, muitas das vezes os sonhos são carregados de significados simbólicos, por isso que precisa haver entendimento, conhecimento e discernimento e sabedoria, tá? Vamos lá. Pronto para anotar? Significados simbólicos profundos. Então nós precisamos de sabedoria, conhecimento, entendimento e discernimento. Ok? Anotou aí? É isso aí. Por isso que muitas das vezes as pessoas elas perdem sinais e às vezes não conseguem discernir porque eles são carregados de significados simbólicos, né, profundos, os sonhos.
Então, neste tópico, nós vamos explorar o significado espiritual de sonhar constantemente que está nu, o que já vai vir na outra aula, não nessa, aqui é só uma introdução, uma preparação. Por quê? Porque a questão da exposição, ela é muito clara. Aí você pergunta, pastor, mas assim, se é um tipo de prisão, que exposição eu posso estar fazendo? Não se preocupe, na próxima aula nós vamos lhe responder tudo isso. Então, quando eu falo que nós vamos explorar o significado espiritual de sonhar constantemente que está nu, porque nós vamos buscar, né, como um possível sintoma de se estar no cativeiro espiritual. Entendeu? De uma maneira muito simples, estar nu é estar exposto. Estar nu significa estar sem cobertura. Estar nu significa que você está vulnerável. Então é um cativeiro que tem essas três portas que elas precisam ser fechadas em todas as áreas de nossas vidas, ok? Porque às vezes você não está exposto para o mundo humano, o mundo físico, mas no mundo espiritual você está totalmente exposto, né? Esse é um dos simples significados de estar nu. Mas vamos seguir. Então nós vamos comentar um pouquinho os sonhos na visão da tradição judaica, ok? Os sonhos têm um significado especial na tradição judaica e são frequentemente mencionados no Tanã ou o Antigo Testamento na nossa tradição cristã. No Antigo Testamento você vai ter muita prova de pessoas tendo revelações através de sonhos. Por quê? Quando nós não estamos focados em algo assim, o que é focado? Quando a tua mente não está focada naquele problema, e por não estar focada naquele problema, ela não está ansiosa, ela está aberta, ela está apta a receber informações do mundo sobrenatural. Então, por isso que no Antigo Testamento existe uma clareza muito forte sobre a questão das pessoas estarem dormindo e terem sonhos, e nesses sonhos elas começam a ter visões. Uma coisa poderosa é ali Daniel na terra do Egito, por exemplo, tendo aqueles sonhos de Daniel no Egito, na Babilônia. Quem esteve no Egito foi José, que são homens que a gente pode ver que tiveram, foi através dos sonhos que Deus se comunicou. Por quê? Quando nós paramos para deitar, e aqui vai um bizu. Quando você for deitar para dormir, você pode ler um versículo bíblico, um devocional, alguma coisa relacionada a Deus. Você ora, tenta ler, tenta focar na sua mente em Deus, que a sua mente vai estar distraída e ela vai estar apta a receber as revelações. Por quê? Mais para frente eu vou explicar melhor isso, tá? Então, no Antigo Testamento tinha essa questão. Você vê que o judeu ele tem um certo número de orações durante o dia, e dessas orações existe uma antes de dormir, para que a mente dele venha estar pronta para receber revelações, informações do mundo sobrenatural, da parte de Deus, para as questões que o servo está vivendo no dia a dia, ou até mesmo para falar para as nações, tá? Então, dentro da visão judaica, os sonhos eles são vistos como uma forma da qual Deus pode se comunicar com as pessoas, né? E transmitir as suas mensagens e oferecer orientações. Ou seja, então dentro da visão judaica, e por tudo que nós lemos no Antigo Testamento, os sonhos eles têm de suma importância, tá? Por quê? Tanto o sonho como visões, revelações, palavras proféticas, tudo que nós recebemos, ele vai passar pelo nosso cérebro. E o nosso cérebro,
é o lugar das grandes batalhas espirituais, das grandes libertações e dos grandes aprisionamentos, a qual Deus vai estar te usando, me usando, nos usando em oração, a qual Deus vai quebrar algumas coisas e essas pessoas vão estar sendo libertas. Então, a questão de sonhos, dentro do contexto judaico, ele é muito linkado também a visões, tá? Por isso que fala de Deus se comunicar com as pessoas, transmitir mensagens e oferecer orientações, né? Você vai ver no Novo Testamento que Paulo teve uma hora que ele viu um homem vestido com um certo tipo de roupa, apontando ele para ir para um lugar. Isso foi um sonho, mas foi um sonho de revelação, a qual Deus revelou a Paulo o lugar que ele precisava ir para pregar. Da mesma forma que Deus, ele deu sonho para José sobre o Egito, e como Deus deu sonhos a Daniel para resolver algumas questões. Então, a questão dos sonhos, ele é uma questão de comunicação, tá? Comunicação. Por isso que a nossa mente precisa estar adequada, a nossa mente precisa estar aberta, porque pessoas serão libertadas através de você, elas serão arrancadas de cativeiros espirituais através do que Deus está fazendo na sua vida. A tradição mística do judaísmo, que vocês ouviram falar já que é a Cabala, ou Cabalá, não é aquela do Paulo Coelho, aquela coisa mentirosa, satânica lá, não. Existe no judaísmo, né, 4 níveis de interpretações muito relacionados à Torá e o Antigo Testamento, né? Então existem dentro da mente judaica ou do pensamento religioso judaico os 4 níveis, que são os 4 níveis de interpretação, ok? E já vamos falar sobre isso. Por que eu estou tocando nesse assunto? Para que você saiba que o nível Sod, que é o nível que a gente chama do nível mais espiritual, um nível mais profundo, ou um nível mais místico. Místico é todo ser que é físico, como eu e você, que se relaciona com o ser espiritual, que é o nosso Deus, por exemplo. Né? Então, nós somos místicos por causa dessa questão, tá? Então, existem os 4 níveis de conhecimento e já vou te explicar. E vai existir o nível Pesat, o Pesat, como alguns dizem, é o significado simples, é o significado literal, né? É aquela coisa, se você socou pedra, é pedra, acabou. Existe o nível Remes, né? Um fala o Rames, mas existe o nível Remes que vai dar um significado alegórico, que é o segundo nível a qual nós dependemos de uma revelação de Deus para trazer explicação àqueles sentidos. Às vezes você vai ver, por exemplo, porque 6 talhas, né? Não. Pensa, tem 6 talhas, sentido alegórico, 6 talhas, 6 é o quê? 6 é o número do homem. O que o 6 representa, né? Por que aquelas talhas? O que tem a ver água com vinho? O que tem a ver água virar vinho? São essas questões que o nível Hermes ele vai trazer o nível alegórico, ok? O terceiro nível é o Drash, que é interpretativo, que é o nível da interpretação, é interpretar o que você está lendo, interpretar o que você está vendo, é interpretar, né, todas as coisas que tem a ver com discernimento. E existe o nível Sod, que é o nível do segredo, que é o nível que a gente chama de mais espiritual ou mais místico, que vai ser a questão do que os cabalistas judeus eles vão desenvolver toda uma linha de pensamento. Lembrando, houve um tempo, e durou bastante tempo, principalmente dentro da história do Novo Testamento para frente, que havia uma cabala cristã. Sabia disso?
É isso mesmo, havia uma cabala cristã, tá bom? Então, o que que eles pensam, essa linha de pensamento? Né? Ela vai oferecer uma perspectiva única sobre os sonhos, considerando-o como portais para a alma e para o mundo espiritual. Olha só que interessante, entendeu? Olha só que interessante. A gente falou lá atrás que os sonhos podem ser um portal, né, para lugares sobrenaturais. Então agora o pessoal desse nível, né, interpretativo, eles dizem isso, que considera os sonhos como um portal para o mundo espiritual, tá? E aí tá escrito aí, ó, os sonhos como janela para o mundo superior, tá? Essa questão a gente vai estar difundindo ela lá no curso Identidade Profética. Se você quiser fazer, nos procure, que a gente vai explicar melhor aí sobre o que é o mundo superior. Então, na Kabbalah, acredita-se que os sonhos sejam uma forma pela qual a alma pode se reconectar com o mundo espiritual e receber mensagens e insights divinos. Ou seja, o que o escritor, né, quis dizer com isso que foi colocado, né? Ele quer dizer o seguinte, que a nossa alma ela pode se comunicar com o mundo sobrenatural. E lá do mundo espiritual, ela discernir tudo que recebeu lá, passa, vamos dizer assim, recebeu lá no mundo espiritual e vem trazer para cá, com discernimento, com orientações, etc. e tal. Ok? É isso que esse tipo de visão acredita. Tá? Então, nesse nível, por exemplo, quando você busca bastante, você lê bastante a escritura, ora bastante, lê outras literaturas que vão explicar esse tipo de assunto, você começa a entender que o seu cérebro é um lugar muito precioso, onde ele é bombardeado. E os tipos de sonho que você tem vai estar mostrando, de repente, se está dentro de um cativeiro, se não está, se está passando somente por ataques, não há uma necessidade de parar. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque quando nós sonhamos e temos certo tipo de sonhos, nós estamos sendo avisados de que cativeiro nós se encontramos. Existem sonhos que você luta, tem sonhos que você conquista, tem sonhos que você peleja. Existem sonhos muito bons, mas existem sonhos de prisioneiros, sonhos, né, de que você está passando por algum tipo de prisão espiritual. E a gente precisa detectar isso e curar isso. Fique tranquilo, você vai aprender e depois você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Na nossa teologia, que é a teologia cristã, os sonhos têm sido objeto de interesse e interpretação ao longo da história. Lembrando que existem artigos acadêmicos guerreando sobre esse tipo de assunto, digo guerreando mesmo, querem trazer algumas novidades que, dependendo da fé do crente, irmão, vai deixar até o crente meio fraco. Então, os sonhos têm sido objeto de interesse e interpretação ao longo da história, principalmente devido às referências bíblicas que os mencionam. A gente tem tanto no Novo como no Velho Testamento alguns versículos que vai falar sobre isso, ok? Embora a visão cristã dos sonhos possa variar entre diferentes denominações e tradições, porque o cristianismo ele tem um número gigantesco de denominações e cada denominação tem as suas visões. Então tem gente que vai achar nada demais. Fazer o quê? Já tem gente como nós que está estudando e temos comprovações físicas que existem lugares, existem cativeiros, existem seres para pelejar contra nós. Então, dependendo da visão da igreja,
Ela vai ter o que você sonha vai ter um significado muito importante ou não. Porque se a pessoa não crê no tipo de visão, ela não procura estudar. Quando você está no lugar que tem um certo tipo quando você está no lugar que você sabe que existe um nível de crença sobre o que os sonhos significam, as pessoas vão passar a estudar, vão passar a buscar. Deus falou com Salomão através de sonhos, Deus falou com Daniel através de sonhos, Deus ele falou com tantos outros através dos sonhos, tá? E aí agora que a gente falou um pouco de três tipos de visões aí, vamos adentrar um pouco mais nesses assuntos para que a sua mente esteja liberta para aquilo que você vai aprender. Por exemplo, a Bíblia contém várias passagens que descrevem sonhos significativos. Por exemplo, o Antigo Testamento relata sonhos proféticos de figuras como José e Daniel, que receberam mensagem de Deus por meio de sonhos. O Novo Testamento também apresenta sonhos como o de José, marido de Maria, que foi orientado por um anjo a respeito do nascimento de Jesus. Ou seja, a questão de comunicação do mundo espiritual conosco através de sonhos, existem várias referências bíblicas que vai bater com as três visões que nós falamos antes. Então, a partir de agora, você tem que entender que Deus se comunica contigo também através de sonhos. Entendeu? Por isso que é bom alimentar a nossa fé com palavra, com louvores, estarmos num culto, porque quanto mais fortalecido você estiver, mais a profundidade do que Deus, do que o Espírito dele vai estar se relacionando com você. Maravilha, até aí alguma dúvida? Pode escrever aí a sua dúvida, que nós vamos estar pronto a respondê-la. Agora uma grande pergunta. Onde ocorre esse tipo de batalha de informações? É isso mesmo, no nosso cérebro, na nossa cabeça. Quantas das vezes muita informação deixou você com dor de cabeça? Quantas vezes muitas informações tirou o discernimento de uma pregação a qual você teve? Porque a nossa mente ela é atacada. Possivelmente você está assistindo isso, está te dando sonolência, está te dando agitação, você já se distraiu aí olhando o celular, entendeu? Por quê? Porque esse tipo de guerra acontece no nosso cérebro. Então, nossos cérebros podem ser libertos ou podem ser cativos. Por isso que tem essa questão de propaganda, a sexualidade. Quando eles querem impor uma doutrina, eles vão usar a propaganda. Porque as pessoas começam a ver alguma coisa, elas passam a acreditar que aquilo que é errado é verdade, porque o cérebro dela vem sendo bombardeado de situações ruins até o momento que ela entender que o ruim é bom. Então, os cativeiros espirituais, as prisões sem grades, elas são no cérebro. Elas são no cérebro e é nesse lugar que nós precisamos guerrear. Esse é o seu cérebro. Hokmah, sabedoria. Binah, entendimento. Sabedoria, entendimento. Emoção, razão. E aqui atrás, na junção desses dois, tem o conhecimento. Nessa região aqui, exige todas as informações, desde o dia que você se tornou ser pensante até a 1 milésimo de segundo atrás. Então aqui é o campo de batalha onde nós vamos tratar, nós vamos conversar, nós vamos falar. Lado direito, Hokmah, sabedoria. É daqui que vem toda a informação que você recebe do mundo espiritual. Essa informação sai daqui
e passa para cá, porque agora aqui você sabe e aqui você vai entender. E quando você entende, aí você deixa guardado, armazenado no conhecimento, porque agora você conhece sobre o assunto. E aí, quando você é bombardeado com um tipo de informações, neste lugar, você pode atrofiar um dos lados ou os dois estarem presos. E aí, como é que o cérebro vai entrar em contato com você mesmo? Através dos sonhos. E através dos sonhos, você vai identificar aonde está a prisão. E aí, na oração, aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, e se ele fechar e ninguém abre, é orando a Jesus que o seu cérebro, que é a parte mais rica que você tem, é a parte que as trevas mais lutam para dominar, haverá a libertação. Por quê? Conexão com o mundo espiritual, conexão com o mundo físico. Eu recebo aqui e esse lado daqui entende tudo. Por isso que aqui está as ciências exatas desse lado. Então, se você está tendo algum tipo de sonho dentro daquela lista que eu te mandei, é porque você está recebendo informações do mundo espiritual, onde possivelmente está tendo um cativeiro que não está deixando você levantar voo, não está deixando você alçar. E aí você vai entender que a manifestação do Espírito Santo ocorre nisso tudo aqui. E esse cérebro não vai terá mais corrente. Esse teu cérebro estará cheio do poder, da presença, da graça, da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça nesse momento. Isso. Coloque a mão aí, porque nós já vamos estar orando. E hoje você vai aprender algo muito interessante. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver como é. Você colocou as duas mãos sobre a sua cabeça? Isso. Labandará candorobo shebina candarábia. Esse é um louvor em hebraico que fala sobre exaltar o nome de Deus. É cantado os 72 nomes de Deus que está no Antigo Testamento, as 72 formas que está falando sobre Deus. E nesse momento que você está com as suas duas mãos sobre a cabeça, eu quero que você comece a glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E comece agradecendo a Deus pela salvação que foi concedida. Comece agradecendo ao Senhor, decandarabashobenecandarábia, deremanarabasholecalabandarácia. Se você é uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e fala em línguas, comece a orar em línguas. Comece de levar suricandarábia a falar em língua estranha, de candarabashérbia, isso. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor amado e santo, nesse momento, repreender da nossa mente todo peso, Senhor amado e santo, desta guerra, todo peso de informações erradas, tudo que nos impede a ter êxito, em nome de Jesus, a ter êxito, a vencer, em nome de Jesus, pelo poder que é o sangue de Jesus, saia da nossa mente agora, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Espírito Santo de Deus, Senhor amado, debaixo de Levassub na Candarabanácia, debaixo da sua unção, debaixo do seu poder, debaixo da sua presença, nós clamamos, Espírito Santo, que o Senhor venha tomar, encher a nossa mente de palavras de gratidão, de autoridade.
para que toda obra do maligno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, venha a ser jogado por terra. Em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor amado e santo, tudo aquilo que nós estamos passando diante da sua presença. Queremos apresentar todos os nossos inimigos espirituais, todas as hierarquias espirituais que têm se apresentado no nosso campo de batalha, e pedindo, Senhor amado, que a bênção e a vitória venham estar sobre nós. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E no nome de Jesus venha a sua unção, venha a sua bênção, venha o seu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria agora que você começasse a lançar palavras proféticas sobre as áreas que você entende que existe luta, que existe dificuldade. Nem que você se levante da sua casa, fique andando sobre a sua casa. Se é os seus projetos pessoais, se é o seu projeto profissional, seu projeto familiar, seu projeto ministerial, começa a lançar palavras proféticas, porque você está na presença do Deus eterno, do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aqueles, Senhor amado e santo, que estão em dificuldade para receber alimento, que estão com dificuldade para receber a cura, que estão com dificuldade de receber as vitórias, em nome de Jesus, que toda a hierarquia das trevas que possa estar envolvida nisso, o Senhor venha jogar por terra agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Senhor amado e santo. Movimenta os céus, movimenta a terra. Nós queremos, ó Pai, debaixo da autoridade que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos repreender todo ser das trevas que se levanta para roubar as informações, roubar nossos sonhos, em nome do Senhor Jesus, porque quando nós sonhamos com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e recebemos o direcionamento, recebemos as informações, que a gente possa estar lembrando, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor amado e santo, todo aquele que aguarda a tua providência, que venhamos ter êxito nisso. Se alguém que precisa vender, que viemos ter êxito nisso em nome do Senhor Jesus. Alguém que precisa ser transformado, liberto, viemos ter êxito nisso em nome do Senhor Jesus. Toda a hierarquia das trevas caia por terra agora em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, está à nossa frente, está guiando. Ele está no campo de batalha. Ele está no campo de batalha. Ele está no campo de batalha em nome do Senhor Jesus. Então profetize agora sobre a sua casa. Toca na parede, toca no chão, toque em algum lugar e libere palavra de Deus sobre o seu lar, sobre a sua moradia, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência, em nome do Senhor Jesus. Senhor amado, que o lugar onde moramos, que o lugar onde nós vivemos, que a rua que moramos e vivemos, o bairro, venha ser liberta agora. Vai mandando fogo, papai, em nome de Jesus, em cada milímetro, Senhor amado e santo, de calamandarábia dessa criação, onde houver os inimigos espirituais que foram enviados contra nós, que o Senhor venha dominá-los, venha fazer e desfazer o mal que fizeram, que o Senhor usa a corrente, lance acorrentado na profundeza do abismo, e que de lá eles nunca mais saiam, em nome do Senhor Jesus. Pedimos, Senhor amado e santo, que sejamos cheios do seu poder, sejamos cheios da sua unção, sejamos cheios da sua graça, sejamos cheios da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Erebandara cantaraba, xarada cantaraba, narabanduru sode canturu, emanara gandarabaxê, dere manara cantaraba, sode cantarabaxê, aleluia. Ede cantarabarabaxore cantaramanássia, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, seja cheio, seja renovado, sinta esse poder, sinta essa autoridade tocando em você aí dentro do seu lar, em nome de Jesus,
que venha salvação sobre toda a nossa família, sobre toda a nossa parentela que ainda não aceitou Jesus, que haja êxito nisso, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu gostaria que você relatasse o que você sentiu nessa oração. Você pode escrever aí embaixo, comentar desse vídeo, ou você pode comentar no WhatsApp. Porque agora que você foi tocado e despertado nisso, você está apto para a primeira aula, que em breve já vai estar aqui no canal, onde nós vamos juntos ler, estudarmos e chegarmos, num senso comum. Por quê? Para abertura de cativeiro precisa-se ter autoridade. A autoridade em nós já foi dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou no madeiro, por nós. E com isso ele alçou no lugar. E ele, no final de Mateus, ele vai dizer tudo aquilo que ele disse, que todo poder é dado a ele no céu e da terra, E ele manda a gente fazer discípulo, curamos enfermos, e a gente precisa, além de receber essa palavra, crer. E com certeza você foi ativado. E agora, existe muita gente que precisa de curas espirituais, serem libertos de cativeiros espirituais. Mas para isso, você precisa andar por esse caminho, aprender, e depois disso, botar em exercício. O Convívio do Reino já deu aula em vários lugares, já ensinou um número grande de pessoas, onde elas estão cumprindo o seu destino profético. E agora você é mais um desse. Amém? Qualquer dúvida, escreva aí ou mande inbox pelo WhatsApp. Amém? Vamos terminar essa aula. Estenda a mão na forma de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Lembre-se, curta, comente, compartilhe. A sua dúvida pode mandar aí embaixo ou inbox. E também conte para nós como foi a sua experiência depois dessa aula e no período de oração que ali esteve. Conto com o seu feedback, irmão. Shalom e até a próxima. Em nome de Jesus.